Bom, eu não sou perfeita, meu marido não é perfeito. Ele não é exatamente aquilo que eu queria que ele fosse, e eu sei que eu não sou exatamente aquilo que ele queria que eu fosse. No entanto, a gente vive um casamento cheio de paz, cheio de harmonia, em que nós dois crescemos. E como que isso é possível? É o que eu vou te falar nesse vídeo de hoje. Que era para ser uma live, uma das minhas lives das 11, né? Hoje é tema casamento, mas eu tinha uma consulta médica que eu já marquei há muito tempo e que não tinha como desmarcar, não tinha como mudar de horário. Então eu tô fazendo esse vídeo antecedência, né? Então você tá aí assistindo a gravação dele. Mas eu espero que da mesma forma que as lives impactam a sua vida, que esse vídeo também impacte muito a sua vida e mude a história do seu casamento. Esse é o meu objetivo aqui, tá? E esse vídeo é sobre os votos do meu casamento. E é exatamente por causa desse voto que a gente fez, na verdade é um voto que a gente fez no nosso casamento, quando a gente decidiu estar juntos, que eu acho que a gente conseguiu construir o tipo de relacionamento que a gente tem hoje. Que, como eu falei, não é perfeito, a gente não é perfeito um pro outro, mas a gente não consegue imaginar a nossa vida com outra pessoa. E dá até às vezes a sensação de que a gente se encaixa super perfeitamente. E eu acho que é por causa desse voto que a gente fez aqui, tá? Bom, quando eu comecei a namorar meu marido, eu, como, né, todas vocês, como uma mulher comum, a gente acabava tendo vários problemas, né? Eu tinha os meus ciúmes, eu tinha vários tipos de insegurança, né? E eu acho que muitas vezes esse tipo de sentimento que a gente tem, a insegurança, o ciúme, o que a gente viveu no nosso passado, o que a gente viu nossa mãe passando, nossa avó, as pessoas que a gente viu crescendo, quando a gente estava crescendo na vida, começa a colocar um monte de minhoquinha na nossa cabeça, um monte de questionamento na nossa cabeça. E quando eu trazia esses questionamentos, né, à tona, então um exemplo, o jeito que meu marido falava conversava com outras mulheres, tá? Ele é muito fofo, muito gentil, muito atencioso, sempre foi assim com todas as pessoas. E quando ele fazia isso com outras pessoas, tipo uma babá, uma garçonete, uma outra mulher, né, uma pessoa do sexo feminino, aquilo me incomodava. E aquilo parecia que tinha outras intenções, parecia que ele estava me desrespeitando, parecia que ele não se importava com o que eu pensava a respeito daquilo, parecia, e principalmente, né, o que outras pessoas vão pensar sobre aquilo, sobre ver ele falando assim, o que essa pessoa está pensando a respeito dele, será que ela acha que ele está dando de cima dela e tudo mais, e aquele monte de pensamento borbulhava na minha cabeça. E eu falava isso com ele, trazia isso à tona e falava com ele, olha, por que você fala assim com ela? Ela vai achar que você... Ou então, né? E quando eu fui trazendo essas coisas à tona com meu marido, ele virou pra mim e falou assim, olha, Luísa, pro nosso relacionamento funcionar, a gente vai ter que combinar uma coisinha aqui. Eu não quero esse tipo de relacionamento mais. Eu já tive um casamento assim, né? Eu sou a segunda esposa do meu marido. Eu já tive um casamento assim. Eu já tive um relacionamento cheio de desconfiança, cheio de apontar de dedos na minha direção, cheio de questionamentos sobre o que eu tô fazendo, e eu quero começar diferente com você. E para que isso funcione, para que as coisas aconteçam, né, para que o nosso relacionamento flua, a gente vai precisar se comprometer de que a gente vai partir do pressuposto que o outro tem boas intenções. Aquilo ali me pegou bem de surpresa. O que é isso? Partir do pressuposto que o outro tem boas intenções? Mas claro que eu parto do pressuposto que o outro tem boas intenções. E ele virou pra mim e falou assim, quando você questiona o jeito que eu tô falando com outra mulher, o jeito que você questiona alguma coisa que eu tô fazendo, quando você me ataca e quase que me condena, né, por estar fazendo desse jeito, ou fazendo aquilo, você tá partindo do pressuposto que eu tô querendo te desrespeitar, que eu não me importo com você, que eu não tenho um bom caráter, e isso me machuca muito. Então eu preciso que a gente combine, que a gente faça esse acordo de que a gente vai sempre partir do pressuposto de que o outro tem boas intenções. E, gente, o que esse voto, o entendimento dessas frases simples, partir do pressuposto de que o outro tem boas intenções, o que isso faz nos nossos relacionamentos é muito grande. É muita diferença. E é por isso que eu quero muito trazer isso pra você, e eu quero muito que você preste atenção no que eu vou falar agora e como que isso se aplica. Então eu dividi aqui 3 pontinhos que eu quero trazer pra vocês brevemente, tá?
E eu acho que... E o primeiro deles é o seguinte. A gente precisa entender que precisa haver uma diferença na nossa forma de processar os nossos pensamentos, de tomar as nossas decisões, de quando a gente era solteira e de quando a gente se casa. E eu sei que quando a gente pensa nisso, e eu quero que você pense nisso, que você saia desse vídeo aqui de hoje e que você comece a pensar, eu penso assim? E se não, o que está me barrando? Porque alguns obstáculos se levantam, e a gente pode falar sobre alguns deles aqui mais pra frente, que nos impede de ter esse tipo de pensamento. E a gente precisa resolver os obstáculos, ao invés de simplesmente não conseguir ter esse tipo de pensamento. Então deixa eu explicar isso aqui. Quando a gente está solteira, tá? A gente está construindo a vida que a gente quer viver, o estilo de vida que a gente quer ter, o que a gente quer ser, tá? E nessa jornada, se você é uma pessoa, né, que quer ter um relacionamento, formar uma família, né, com outra pessoa, você está ali vivendo e buscando essa pessoa para completar, para viver com você, para fazer essa caminhada com você, tá? Nesse momento, gente, é muito importante que o seu pensamento seja mais individual, mais focado no que você quer, porque quanto mais você estiver focada naquilo que você quer, quanto menos você abrir mão durante essa fase, mais você vai achar uma pessoa mais compatível com aquilo que você quer, entende? Então, quando você vai tomar uma decisão de onde morar, do que comer, de como se vestir, de onde ir, do que fazer e etc., você precisa estar pensando mais no que eu quero, o que eu quero, o que é importante para mim. Porque fazendo isso, você vai atrair as pessoas que estão mais, que vão ser mais similares a você, entende? E aí, nesse pensamento, você encontra, atrai, conquista e se casa, potencialmente, né, com esse cara que tem mais a ver com você, entende? Então, nesse contexto de estar solteira, o seu pensamento tem que ser mais individual, o que é melhor para mim. A partir do momento que você tomou a decisão de ficar com essa pessoa, e foi nesse ponto, nem foi no dia do nosso casamento, foi nesse ponto, quando a gente decidiu que a gente ia ficar junto, que meu marido trouxe esse papo à tona comigo. Que ele falou, olha, a gente tem que fazer esse voto de partir do pressuposto de que o outro tem boa intenção. Então, ali naquele momento, o pensamento precisa mudar. Eu não posso continuar vivendo pensando no que é melhor para mim. Eu preciso fazer a transição para saber, para pensar, para processar os meus pensamentos e tomar as minhas decisões baseado no que é melhor para o meu casamento. E também não é o que é melhor para o meu marido, para ele, para os meus filhos, não. O que é melhor para o meu casamento? Porque certamente, se você quer estar no casamento, se o seu marido quer estar no casamento que vocês estão, o que for melhor para o casamento vai ser melhor para vocês dois. E, consequentemente, vocês dois estando bem, estando sólidos, estando firmes, isso vai ser melhor para os seus filhos. Então, essa transição de pensamento tem que acontecer e ela só pode acontecer quando a decisão for feita. Enquanto você não tem certeza, enquanto você não achou aquele cara, você não pode pensar num pensamento de casal. Né? Às vezes você fica pensando aí com aquele cara que funcionaria, então vou fazer para ficar igual a ele, para ficar próxima dele. Não vai funcionar. Você vai mentir para si mesma, você vai negar a si mesma e vai acabar com um cara que não é compatível com você, ou que é muito pouco compatível com você. A gente nunca vai encontrar um cara que é completamente compatível, né? Mas você vai acabar com um cara que não é compatível quase nada, e aí sua vida vai ser muito mais difícil. Entende? Agora, fez a decisão, encontrei esse cara, beleza, é ele. Tá? E a gente fala muito sobre como tomar essa decisão, como fazer isso dentro do Clube da Luluzinha, tá? Se você é nova por aqui, a gente tem o Clube da Luluzinha, que é um programa dentro do meu programa principal, o Seja Mara, tá? Mas isso é para outro momento. Fato é o seguinte, fez a decisão, quero começar a viver junto, é esse cara que vai ser o meu marido, com quem eu vou me casar, com quem eu vou formar um compromisso de construir uma família. Beleza. Ali precisa haver a transição. E essa transição vai acontecer durante o que a gente chama de noivado. E não precisa ser um noivado oficial. Eu não tive um noivado oficial. Eu não tive meu marido me propondo, vamos casar, colocando aliança no meu dedo. Eu não tive nada disso. Mas a gente teve esse momento em que a gente decidiu, vamos ficar junto, até o dia que a gente realmente foi lá, assinou o papel e tudo mais, e comunicou para todo mundo, estamos casados, contei pra minha família e tudo mais.
Nesse período, que pode ser oficial ou não, tá? Que é o período do, né, noivado, vou colocar noivado entre aspas aqui, porque às vezes você não vai ter uma aliança no dedo, né? Não tem problema, tá? O que aconteceu comigo, eu não tive uma aliança no dedo, mas a gente estava nessa fase de noivado, de acertar todos os ponteiros. Nessa fase é que essa transição precisa acontecer no pensamento. E aí você começa a partir do do pensamento de o que é melhor para a minha vida financeira, o que é melhor para o meu dia a dia, o que é melhor para aquilo que eu quero, para o que vai ser melhor para o nosso casamento. Então essa transição acaba acontecendo. Um exemplo aqui para você entender a diferença disso é o seguinte: você tá solteira, você tá namorando um cara e tal, não tem certeza ainda e tal, e ele recebe uma proposta de emprego em um outro lugar, em outra cidade, em outro país, seja lá o que for. Lá naquele lugar, nessa proposta de emprego, ele vai ganhar 5 vezes mais do que ele ganhava aqui, onde ele tá com você, tá? Só que, se você for com ele, né, você vai ter o potencial, mesmo que você pode trabalhar de casa, você poderia até se mover e mudar com ele, tá? Nosso exemplo aqui. Só que pode ser que você não consiga pegar alguns clientes, que você tá um pouquinho longe do lugar que você estava originalmente. Então pode ser, ou é quase certo, que que a sua entrada de dinheiro, né, diminua, mas a dele vai aumentar. Se você tá solteira, você pode, eu acho até que deve, tomar uma decisão dessa baseado no que é melhor pra você, porque você não sabe, tudo bem, ele vai ganhar mais, mas ele vai compartilhar isso com você? Ele vai ganhar mais, mas isso vai entrar na conta do patrimônio que vocês estão construindo juntos, que vai ser relevante pra você lá na sua velhice? Ou se vocês se separarem no futuro, isso aí que ele ganhou a mais vai ficar pra ele ou, sabe? Então você precisa pensar nessas coisas, porque pensando nisso você age de acordo com o momento que você tá na sua vida e você começa a mostrar pra esse homem que você pensa com a sua cabeça, que você busca o seu lugar, que você sabe o que é melhor pra você, entende? Agora, vamos supor que a gente tá falando de uma pessoa casada. A mulher está casada, então ela já fez a transição, ou deveria já ter feito a transição de, ao invés de pensar no que é melhor para ela vai pensar no que é melhor para o casamento dela. E aí, nesse contexto, mesma história. O cara recebeu uma proposta, vai ganhar 5 vezes mais, ela tem o potencial de ganhar menos, tá? Qual que é o processo de decisão aqui? O processo de decisão é levando em consideração o que é melhor para o meu casamento. Se ele vai ganhar 5 vezes mais, se a gente está num contexto de casamento, né? A gente está construindo juntos, não seria melhor para o casamento que a gente estivesse juntos? A gente não vai sofrer financeiramente, porque a gente vai estar ganhando até mais como casal. Eu vou ganhar um pouco menos, mas ele vai ganhar mais. Então, como casal, a gente não vai sofrer financeiramente. Estando juntos, a gente não vai sofrer o dormir sozinho, o estar sozinho, o abrir mão do pilar intimidade no casamento. Então, assim, pro casamento vai ser muito melhor. Apesar de que, pra mim, vai ser pior. Isso poderia ser o contrário, tá? Poderia ser a decisão, né? Eu ganhando mais e ele poderia ganhar menos. Não importa isso aqui não, tá? Não é uma questão de quem manda, de ser mulher, de ser homem, não, tá? Eu só dei um exemplo aqui porque é o exemplo que estava na minha cabeça. Pode ser vice-versa também. Mas a gente precisa pensar o que vai ser melhor pro casamento. Então, assim, para que a gente viva esse tipo de voto, né, de partir do pressuposto que o outro tem boas intenções, a gente precisa migrar, a gente precisa fazer a transição do pensamento individualista do que é melhor para mim, para o pensamento de casal, o que é melhor para o casamento. E aí, nesse ponto, é aquilo que eu falei para vocês no começo. Pode acontecer que você não consiga fazer essa transição. E existe um motivo para isso. Então, pode ser que você não se sinta protegida pelo seu parceiro. Que você não sinta que ele vai compartilhar com você. Pode ser que ele queira ou que vocês em algum ponto tenham feito um acordo de separação total de bens, né? Pode ser que, sei lá, pode ser que você tenha na sua cabeça que eu tenho que ser muito independente, que eu tenho que lutar, que, né, não posso depender de ninguém. E esse tipo de pensamento, gente, no contexto do casamento, vai quebrar o seu relacionamento. Porque não dá para você viver um casamento com o pensamento da individualidade. Porque aí toda vez que vocês estiverem nesse impasse, vocês vão se romper. Então não é um casamento mais. É uma parceria de benefícios. Então eu tô com você enquanto eu tô conseguindo fazer tudo que eu quero, tá? E ainda durmo com você. E ainda, sei lá, lava sua roupa, você lava a minha, sei lá, né?
É uma parceria de benefícios. Isso não é casamento. Casamento é ficar na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Ou seja, é pra gente andar junto em qualquer situação. Não é enquanto for bom para mim. Entende? E é óbvio, casamento não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir viver um casamento, que vai querer viver um casamento. Às vezes você não quer. E eu acho que talvez se você quer viver a beleza do casamento, a força do casamento, aquela união que faz 1 mais 1 igual a 3, que eu sempre falo, se você quer muito isso, mas quando chega nesse ponto você empaca, eu acho que, na minha visão, tá? Você precisa resolver esses obstáculos que se levantam. Através da clareza, através da conversa com seu parceiro. Então você pode dizer pra ele, olha, eu tô sentindo que quando eu faço decisões, sou meio egoísta, eu penso mais em mim, e na verdade não é egoísmo da minha parte. É porque eu tô tentando me proteger. Eu fui criada ouvindo que eu deveria cuidar de mim mesma, que eu deveria ser independente. E aí, quando a gente se encontra nesses obstáculos, eu não quero ceder. Porque eu tenho essa necessidade de cuidar de mim. E talvez, se você me dissesse que você vai cuidar de mim se for necessário, talvez se você me mostrasse que a gente tá junto como um casal, né, que a gente vai suprir a necessidade um do outro, talvez eu conseguisse abrir mão disso. E aí as minhas decisões deixassem de ser tão egoístas. E aí a gente conseguisse, talvez, viver um real casamento. Onde a gente vai estar aqui um pro outro, né? E, by the way, e a propósito, né? Se for o contrário, eu estou te dizendo que eu estou aqui pra você. Então, se a gente tiver que tomar uma decisão que deixa você numa situação um pouco pior, eu tô aqui pra suprir pra você. Se você perder o seu emprego, se você precisar de uma ajuda, eu tô aqui pra você. Se você, né? Eu tô aqui pra você. E eu gostaria de ouvir isso de você. E às vezes só de você ouvir isso do seu parceiro faz uma mudança tão grande, gente. Eu lembro que quando eu me casei, eu mudei para os Estados Unidos, né? E me casei aqui. Minha família toda mora no Brasil. E eu lembro que eu ficava pensando assim, gente do céu, se eu tiver um acidente, né? E ficar, sei lá, inválida, ficar paraplégica, tetraplégica, se estiver precisando de muita ajuda, né? Será que meu marido vai cuidar de mim ou será que vai me mandar pro Brasil? Eu ficava com essa dúvida. E eu não tinha coragem de perguntar pra ele, porque eu ficava assim, óbvio que ele vai falar que vai mandar pro Brasil, né? Mas, pô, será que eu quero saber disso? Vai ser muito estranho saber disso. E eu ficava nesse pensamento, e um dia eu falei, quer saber? Eu preciso saber disso. E perguntei pra ele, falei, baby, se um dia eu ficar, né, ficar inválida, você vai cuidar de mim ou você vai me mandar pro Brasil? Ele olhou pra mim e falou, que isso, Luísa? Você é a minha mulher, lógico que eu vou cuidar de você. De jeito nenhum que eu vou te mandar pro Brasil, óbvio que não. Você é minha mulher, você é minha família agora. E assim, só dele falar isso, quebrou tantas barreiras na minha cabeça, sabe? Porque na hora de fazer essas decisões, eu também ficava balanceada. Tipo, vou fazer uma decisão que vai beneficiar o nosso casamento, né? Que nesse contexto vai beneficiá-lo. E se eu precisar de alguma coisa no futuro? E se, sabe? Então, assim, se a gente não tiver com essa clareza de que pra ele é um casamento, de que a gente tem essa segurança, a gente não consegue viver esse tipo de pensamento do que é melhor pro meu casamento. E sem isso, vai ser bem difícil a gente conseguir partir do pressuposto que o outro tem boas intenções. Que é o que eu tô propondo pra você aqui agora. Bom, eu falei que tinha 3 pontos, né? Dentro desse pensamento, clareza de expectativas é fundamental. Acho que o próximo ponto é o seguinte. Então, a gente está dizendo que a gente vai partir do pressuposto que o outro tem boas intenções, né? Ou seja, em cada momento que eu me senti desrespeitada, machucada, quando ele falar alguma coisa, fizer alguma coisa, deixar de falar alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, e eu começar a sentir que aquilo é contra mim, né? Que aquilo que ele não tem meu interesse na cabeça dele, que ele tá fazendo pra me machucar, eu preciso parar e me voltar pro meu voto e partir do pressuposto que ele tem sim boas intenções. Mas aí o que eu faço com o que ele falou, com o que ele fez, com o que ele deixou de falar, com o que ele deixou de fazer? Eu trago isso à tona com clareza, dentro de uma conversa na qual eu vou partir do pressuposto de que ele tinha boas intenções. E de que, se eu estou me sentindo machucada e desrespeitada, fui eu que interpretei mal, porque ele tinha boas intenções. Entende? Então agora, naquele momento que ele me machucou, que ele me feriu, que ele me desrespeitou na minha cabeça, eu vou chegar pra ele e falar, baby, você fez isso e isso me deixou muito mal. Você poderia me explicar de onde está partindo com isso? Por que você fez isso? E sem a acusação do você me desrespeitou, você me fez me sentir mal, você falou. Não tem acusação.
Porque, no fundo, a minha premissa é: ele tá com boas intenções. Eu que não tô entendendo alguma coisa aqui. Sou eu que tô doida. Sou eu que não tô entendendo. Entendeu? Então, quando a gente chega na conversa com essa perspectiva, o cara, né, o nosso marido, ele não tem que ficar se defendendo. O que acontece no nosso casamento, nas nossas relações, não só no casamento, mas em todas as nossas relações entre humanos, né, humanas, o que acontece é que a gente chega na conversa já atirando, já, né, condenando a pessoa. A pessoa já tem que entrar na defensiva na hora. Não, mas eu não quis dizer isso, mas eu não falei isso, mas eu não fiz isso. E às vezes, muitas vezes, a forma da pessoa fazer isso é até com uma mentira. Não, mas você viu errado. E fica te chamando de louca. E vocês entram num redemoinho que não tem como sair mais, porque vocês não estão na mesma página. Ele tá querendo esconder alguma coisa, você, sabe? Pra se proteger, você tá querendo atacar. Então, quando você entra na conversa, quando você traz essa clareza da expectativa que você tinha, do que ele fez, com isso ali você consegue desenrolar a situação e entender o lado dele. Porque muitas vezes a gente olha, todas as vezes, né? A gente olha uma situação, uma fala, uma ação, né? Da nossa perspectiva. Mas ele tem a dele. Ele tem o background dele, de onde ele veio, o que ele ouviu quando ele era criança. Ele tem uma ideia daquilo. E um exemplo que eu gosto de sempre dar é o seguinte: a gente cresceu, pelo menos na minha geração, né? Ouvindo, na minha geração e na geração anterior, era muito comum o pai incentivar o filho a olhar pra mulher, pra falar de mulher, falar que é gostosa mesmo, querer, né, mulher e tal, muita mulher, não sei o quê. E a menina ouvindo que isso era desrespeitoso, que isso era feio, que não podia. Dentro de uma mesma casa. Então aí cresce essa menina que vai se casar com um menino que provavelmente ouviu a mesma coisa e eles estão os dois achando que tá certo. O menino fala, muita mulher, que não sei o quê, e a menina, nossa, que desrespeito. Os dois ouviram isso da família deles. Então, assim, se vocês se acertarem na perspectiva, no de onde tá vindo, e chegarem no eixo, né, tipo, o que é correto aqui nessa questão? É ok eu entender que ele partiu desse pressuposto, ele precisa entender de onde eu estou partindo e como que isso é importante para mim. E isso vai se estabelecer através dessa conversa, e essa conversa vai ser bem sucedida à medida que você parta do pressuposto de que ele tem boas intenções. Experimente isso. Experimente fazer uma conversa com seu marido partindo do pressuposto de que ele está certo, de que ele tem boas intenções e de que você que precisa entender o que está acontecendo. Ali naquela conversa pode até vir à tona de que o fato que ele está errado. E ele mesmo vai ter capaz de reconhecer isso, de perceber isso. E mais importante, quando vem dele, a probabilidade de ele mudar aquele hábito, seja lá o que ele tenha feito ou falado, é muito maior. Porque a ficha cai. Não é que minha mulher me pediu, é que eu percebi o quão escroto eu fui. E eu não quero ser escroto. Com essa mulher aqui, de jeito nenhum. Então ele mesmo muda, entende? Então, muitas coisas que eu queria que meu marido mudasse foi através desse tipo de comportamento. Baby, eu sei que tá certo, tá? Sei que você tá... Eu que não tô entendendo. Você me explica um pouquinho? Aí, quando ele ia me explicar, ele mesmo percebia que ele que tava errado. Não, peraí. Eu que tô errado. Tô sendo um babaca. Não vou fazer isso mais não, tá? E aí, a ficha caiu. Eu não tenho que ficar pedindo, mendigando, implorando, sabe? Trazendo analogias ou exemplos. Não. Ele mesmo, a ficha caiu e ele segue em diante. Bom, o terceiro ponto que eu tinha aqui, eu tô olhando pro meu script, o terceiro ponto que eu tinha aqui não é ponto não, tá, gente? É só finalização. Tô chegando no final disso. E eu quero falar um pouquinho, uma outra coisa aqui no final, que não tem muito a ver com isso, mas que eu acho que é importante, por causa de alguma coisa que eu falei lá no começo desse vídeo. Mas para encerrar esse papo aqui, a base, né, do nosso casamento parceria que eu chamo, né, do 1 mais 1 igual a 3, da gente se gostar, da gente cada vez mais estar mais entrosado, né, o tempo vai passando, obstáculos vão se levantando, problemas vão aparecendo e a gente vai crescendo cada vez, parece mais entranhado, mais entranhado não, mais conectado, né, mais juntinho um do outro. Foi até legal, ontem a gente saiu pra jantar e na hora que a gente saiu tinha um casal mais velho do que a gente, assim, bonitinho, um casalzinho, assim, jantando ali, né? E na hora que a gente se levantou pra ir embora, eles olharam pra gente e falaram, nossa, sua família é tão linda! Que família linda!
E a mulher falou, você é muito lindinha. Tava ali vendo você e seu marido sentado na mesa e ele te passando a mão assim nas costas. Parece que vocês têm um relacionamento tão gostoso, né? E eu falei, e é verdade. Bom, o motivo pelo qual a gente foi capaz de construir isso, eu tenho certeza absoluta, que começou com esse voto que a gente fez. De partir do pressuposto de que o outro tem boas intenções. Bom, antes de encerrar, eu comecei esse vídeo falando, eu não sou perfeita, meu marido não é perfeito. Ele não é exatamente o que eu queria que ele fosse, e eu sei que eu não sou o que ele queria que eu fosse. No entanto, eu queria deixar bem claro para vocês aqui, porque isso é um ponto que eu acho que pode machucar muito o seu casamento. E eu acho que é um ponto que muitas vezes as pessoas trazem à tona, as pessoas falam de relacionamentos, falam que você tem que falar pro outro o que ele tá te magoando, o que ele faz que você não gosta, né? E às vezes a gente chega, e a gente tem mesmo, tá? Se ele tá te machucando, se ele tá te magoando, você tem que trazer isso à tona de uma maneira correta, né? Muito do que eu falei na live de hoje vai te ajudar no vídeo de hoje, vai te ajudar com relação a isso. Mas eu acho que a gente precisa traçar uma divisão, um limite, tá? Entre o que ele fez, falou, que me machucou, e aquilo que ele é. Porque quando a gente começa a trazer essas coisas à tona, e a gente parte desse limite, a gente passa desse limite, né? E começa a falar o que ele é, que a gente não gosta, ou ele começa a falar o que a gente é, que ele não gosta, isso começa a machucar a gente. Porque muitas vezes são coisas que a gente não consegue mudar. São coisas que já são parte da gente. Então, muito cuidado quando você sentar para conversar com seu marido, no seu dia a dia, quando você tiver aquelas indiretas que a gente gosta de mandar, né? De vez em quando a gente não tem problema, quando a gente não tá com o problema resolvido, né? A gente fica mandando indireta. Cuidado com isso, porque você vai trazer machucado pro seu casamento. E talvez são machucados que não dá para reparar mais. Então, quando eu falei que eu não sou perfeita, ele também não é, que eu não sou o que ele queria, ele não é o que eu queria, a gente nunca falou isso um pro outro. Nunca. Então, se você tá aqui e acabou de se casar ou acabou de começar um relacionamento, use isso aqui pra você, leve isso pra você. Se você já fez muito disso, tá? Dá tempo ainda de parar de se machucar. Então, não é porque você já fez uma ferida que você pode continuar ferindo. Então, imagina um braço, né? Você já vamos supor que o braço tá íntegro, nada tá ferido. Então vamos continuar assim, pra ficar bem, né? Não ficar com dor, não ficar com coisa pra limpar. Deixa assim. É você que tá começando um relacionamento. Não fale pro seu parceiro aquilo que ele não é, que não é legal. Ai, você é preguiçoso. Ai, você é gordo. Ai, você é lerdo. Ai, você fala muito devagar. Ou ai, você fala muito rápido. Não faz esses comentários com ele, porque isso vai machucar ele. São coisas que não dá pra ele mudar. Né? A genética dele, o jeito dele de falar. O jeito dele de, sabe? Não dá pra ele mudar essas coisas. Então isso vai machucar a pessoa, sabe? Então você que tá aí num relacionamento novinho, acabou de começar a se relacionar, não deixe isso acontecer no seu relacionamento. E se ele começar a fazer isso com você, você fala, olha, isso não é legal. O que tem em mim que você gosta? Vamos falar das coisas boas? Eu vou te falar algumas coisas que eu tenho em você que eu gosto. E vai dali, sabe? Começa a criar o seu relacionamento com essa rotina. Agora, pra você que já teve muita ferida, que ele já falou muita coisa, que você já falou muita coisa, vamos supor, o braço. Já teve lá vários machucadinhos. Alguns já cicatrizaram, tem as cicatrizes. Alguns estão ali que precisa ser cuidado ainda, né? E eu tô olhando aqui meu braço, eu tenho muito pelo no braço. Vai até feio esse vídeo, mas vou falar assim mesmo. A Sidney que fica falando, você tem que tirar esses cabelos do braço, tá muito feio. Bom, mas não é porque já tem alguns machucados que você vai ter que continuar machucando. Você pode, a partir de agora, parar de fazer esse tipo de crítica pra ele, tá? Quando ele fizer você, faz do mesmo jeito. Amor, isso me machuca. Pra que você tem que falar isso? Que eu sou gorda? Por que você vai falar que eu sou devagar? Pra que? Machuca, não faz isso não. O que eu tenho de bom? Vamos falar. Me fala aí, faz umas brincadeiras com ele. Traz essa leveza na vida de vocês. E fala, eu vou te falar agora 3 coisas que eu acho maneiro em você. O seu, sei lá, e dá uma lista de 3 coisas que você acha maneiro no seu marido. Agora é a sua vez, fala pra mim. Coloca essas brincadeiras no seu dia a dia para essas feridas, porque isso machuca muito. E você não vai tirar nada de bom disso. Eu sei que eu não sou exatamente o que ele queria, porque, eu sei, né? Eu sou perfeita. Sou uma pessoa normal. E ele também não é, né? E a gente tem os nossos como é que fala? Nossos desacordos, né? Disagreements. Mas assim, não precisa ser falado esse tipo de coisa. Você não vai trazer nada disso, tá? Então, para de machucar. A partir de agora,
E aí, o machucado que estava cicatrizado continua lá a cicatriz, os que são recentes vai cicatrizando, vão sarando. Eu fiz um vídeo aqui, Não Cutuque na Ferida, né? Que é um vídeo bem legal sobre esse assunto, tá no meu IGTV, tá no canal do YouTube. Mas daqui pra frente leve isso. Então, assim, eu não falo pro meu marido e nem ninguém fala pra mim. Comecei o vídeo falando isso porque é uma verdade, né? É uma coisa que a gente sabe. E eu acho que talvez nas mídias sociais as pessoas perdem a noção de que as outras pessoas também têm problema. Não é porque a gente não tá falando, não é porque a gente não tá mostrando, que a gente não tá vivendo eles, né? E só queria trazer essa parte pra vocês. Então é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Eu acho que esse material aqui vai ser essencial para meninas que estão começando a jornada, até meninas novinhas, 16, 17, você tem uma prima, uma amiga, a filha da sua amiga, as suas filhas. Compartilhe esse vídeo com elas. Porque imagina começar com esse pressuposto de que o outro tem boas intenções. Imagine começar o seu casamento com essa mentalidade. Imagine poder ter o tempo de trabalhar nesses obstáculos que se levantam para você ter esse pensamento de parceria, de o que é melhor para o meu casamento. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe nos grupos que vocês participam, né? Grupo de mães, grupo de unha, de cabelo. Compartilhe com as pessoas, para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e, né, aliviar o seu coração. Um beijo para vocês e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.